Olá, então para seguirmos com a programação do nosso evento, teremos neste momento a palestra intitulada Dispositivos Médicos e Regulação. Para proferir essa a primeira palestra de nossa tarde, convidamos o professor Dr. Euler Garcia. Sim. Obrigada. Que é o professor da Faculdade do Gama, FGA, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, PPGEB, e coordenador do NATS. O professor Dr. Euler de Vilhena Garcia, é professor associado da Universidade de Brasília, Campus Gama, membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, líder do grupo Pesquisa MEGPAI, Matemática Aplicada, Gestão, Problemas e Instrumentação de Engenharia, coordenador do Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde da Universidade de Brasília, NATS-UNB, e seu representante junto ao Ministério da Saúde. Seus interesses são na área de engenharia biomédica, tecnologias efetivas em saúde, processamento de sinais, equipamentos eletromédicos, avaliação de tecnologias em saúde, avaliação de equipamentos médicos assistenciais, ATS no projeto e desenvolvimento de novos dispositivos, educação em engenharia, competências e currículo de engenharia, permanência de estudantes, estratégias de aprendizagem, e inovação e empreendedorismo, estratégias de promoção e ensino, e possui experiência de atuação em equipes multidisciplinares e possui experiência em pesquisas clínicas na área de eletrocardiologia. Fique à vontade, professor. Agora foi. Bom, exato. Obrigado. A ideia aqui é a gente discutir o que não está tão claro a respeito de regulação de dispositivos médicos atualmente. Então, eu queria começar dando um pouco do ponto de vista da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora, porque eu sou professor da Universidade de Brasília e depois de mim vai falar o Dr. Augusto da Anvisa. Então, é um terceiro ponto de vista, até para chamar a atenção de que está todo mundo falando mais ou menos a mesma língua, de modo geral. Então, o que nesse documento oficial deles, eles chamam de desafios e propostas? Eles falam que precisa fortalecer a análise de impacto regulatório, precisa apoiar as instituições reguladoras, no caso do Brasil, a Anvisa, e precisa também fazer uma parte de incorporação racional de tecnologia, que é a questão da avaliação de tecnologia em saúde, né? Então, eu diria que assim, são posições, no meu entender, corretas, mas o fato de isso ser listado não torna mais fácil dizer como fazer. Então, o que você tem também? Um outro ponto que eles chamam a atenção é que a gente tem que começar a mudar as métricas. Enquanto você está querendo vender um equipamento ou comprar um equipamento baseado por desconto, por volume, ou por desempenho, ou por performance, no fim das contas, enquanto essa métrica não começar a ser o que de fato isso entrega de valor para o paciente, você vai ficar, de certo modo, refém de grandes volumes, refém de práticas mercadológicas e não apenas de práticas de agregar valor, de fato, à saúde. E aí o que eu queria falar? Bom, então o que a gente precisa? O que atualmente a gente pode melhorar? A gente precisa de uma regulamentação de dispositivos médicos que ela fomente a inovação, certo? E hoje em dia, quando eu falo a gente, eu não estou falando só o Brasil, eu estou falando o mundo inteiro. O mundo precisa de uma regulamentação que fomente essa inovação, porque o ciclo de vida de um produto médico, ele é mais curto do que de um medicamento. Então, se eu for demorar anos para que isso de fato seja aprovado ou qualquer outra coisa para isso chegar no mercado, a gente tem um problema. Como é que é feito isso hoje em dia? Quais são as estratégias que o mundo adota? Você tem alguns lugares que faz aprovação por equivalência e você tem alguns lugares que tem múltiplos protocolos de aprovação
conforme algumas políticas daquele país, seja política social, seja política de saúde, ou seja até mesmo políticas de desenvolvimento. Uma outra coisa que você também precisa é uma regulamentação que fomente a inovação, não agora a partir de prazos, mas a partir de melhores práticas operacionais. E aí, as duas principais estratégias que a gente tem hoje em dia, em maior ou menor grau, a depender do país, é um uso de evidência do mundo real e tentar fazer alguma integração com a vigilância pós-mercado ou pós-comercialização. Então, como é que é isso nesse ponto 1, né? Como é que eu consigo... o que acontece na aprovação por equivalência? Aqui eu peguei o que é na União Europeia, com a nova regulação de dispositivos médicos da Europa, o que precisa para um dispositivo ser considerado equivalente ao outro. Então, a Europa ela é bastante completa, que ela fala o seguinte, olha, tem que é tudo E. Então, tem que atender o 1, E o 2, E o 3, E o 4, E o 5, E o 6, E o 7, E o 8, E o 9. Então, a gente dando uma olhada nessa lista aqui de aspectos técnicos, biológicos e clínicos, você olha e a primeira sensação que fica é, interessante, parece que realmente se atender tudo isso aí, eu posso considerar que esse produto é exatamente equivalente ao outro. Mas uma outra sensação que me chama a atenção é, cara, não vai ser fácil atender isso tudo. Então, se por um lado eu estou ganhando bastante segurança e efetividade de que um produto é de fato equivalente ao outro, qual é o carga de trabalho que eu vou ter para provar essa equivalência? Isso ainda é muito novo. Essa regulamentação ainda nem entrou em vigor, a entrada em vigor dela foi adiada recentemente. Então, é uma ideia, mas ainda está em processo. Já nos Estados Unidos, a ideia de aprovação por substancialmente equivalente já é algo que o FDA faz há muito tempo. E a ideia do FDA ela é bem mais simples. Para ser equivalente, você tem que ter o mesmo uso pretendido e as mesmas características tecnológicas. Ou, mesmo que a característica mude, se você não tiver questionamentos de segurança e efetividade e conseguir mostrar isso. Teoricamente, é muito mais simples. E muitos equipamentos são aprovados por equivalência substancial no FDA. A tal ponto que aconteceu que em 2014 a Suprema Corte Americana começou a questionar e falar, vem cá, o que vocês estão aprovando equipamento seguro ou vocês estão aprovando equipamento equivalente? Porque até 2014 o FDA aceitava o que eles chamavam de split predicates. Um dispositivo médico podia ser equivalente ao uso e o outro podia ser equivalente à tecnologia. Só que o que eu estou aprovando não era equivalente exatamente a nenhum dos dois. Então, era ágil na aprovação, mas era algo que poderia ser questionado e, de fato, muitas vezes foi pela academia e até chegar no Suprema Corte, de se esse tipo de equivalência, de fato, está regulamentando alguma coisa. E aí entra um ponto, tanto no caso europeu quanto no caso do FDA, que você começa a ter as cadeias de equivalência. Porque você está fazendo o quê? Olha, esse é equivalente a esse modelo, que é equivalente a esse modelo, que é equivalente a esse modelo, que é equivalente a esse modelo, e você, se você pegar o primeiro elo da sua cadeia de equivalência e o último elo da sua cadeia de equivalência, provavelmente eles nunca vão ser equivalentes entre si, só que um a um, eles foram declarados equivalentes. E aí chega uma hora, por exemplo, um caso documentado na literatura do broncoscópio, que um broncoscópio atual não tem nada a ver, tem muito pouco a ver com um broncoscópio flexível originalmente falando. E se você for ver, se existir uma cadeia de equivalência, né, matematicamente falando, se tudo é equivalente, teoricamente todos são equivalentes entre si. E não, nessa hora não, você está sendo equivalente apenas com o que você está dizendo que é. Mas cria esse problema de cadeia de equivalência. Então fica uma questão, será que a estratégia por equivalência é uma estratégia
interessante dos dois jeitos, seja o jeito europeu ou seja o jeito americano, fica para a gente pensar. A outra estratégia que você tem de ter múltiplos protocolos de aprovação conforme diferentes políticas nacionais. Então, uma política comum é o que a gente chama de dispositivos médicos órfãos, que vem da mesma ideia de um medicamento, de um fármaco órfão, ou seja, são dispositivos ou equipamentos que atendem doenças ou condições de baixa prevalência ou incidência na população. Então, nessa situação, você tenta fazer uma tramitação diferenciada, porque vai ser difícil você conseguir levantar tanta situação de comprovação clínica, a doença em si ocorre pouco e por aí vai. Então, assim, onde é que você tem isso no mundo? Os Estados Unidos tem isso, na parte de uso humanitário, é uma regulação deles. O Japão tem isso, tá? Qual que é o problema? A ideia é ótima, mas falta um critério comum de o que é baixa prevalência no fim das contas. Então, os Estados Unidos considera que uma droga órfã é quando ela tem 200 mil pessoas de público-alvo nos Estados Unidos. Já o mesmo Estados Unidos considera que um dispositivo médico órfão é 4 mil. Poxa, peraí, como é que... É muito menos, gente. No Japão, nem tanto mar, nem tanta terra. O Japão considera igual, mas ele considera 50 mil pessoas. Como a população japonesa, na época dessa legislação, é diferente da população americana, eu coloquei os percentuais em termos de essa quantidade dividido pela população, só para a gente ter uma ideia que em termos percentuais da população é realmente pouco. Mas ainda realmente pouco ainda começa a ter bastante variabilidade. Então, parece ser um critério interessante de política regulatória, mas aí você entra um critério de qual é o limiar que eu faço. E aí é uma questão que cada país faz o seu, certo? Uma outra estratégia que alguns países fazem é para acelerar a chegada de dispositivos inovadores no mercado. Então você tem aqui, e é impressionante ver que realmente não são tantos, tá? Os Estados Unidos têm essa tradição, o Japão e a Coreia e a Austrália tentaram copiar o modelo americano. A Europa agora, na regulamentação nova, também está estudando um modelo para ela. Então, o que os Estados Unidos coloca de critério? Ele tem que ter um diagnóstico ou um tratamento mais efetivo, tem que ser e são dois critérios, mas o segundo critério ele é um segundo critério bastante possível, no sentido de que ou é um, ou é outro, ou é outro, ou é outro. Então eu tenho 5 alternativas que eu preciso atender 2. Então é um programa interessante. O do Japão é legal de falar, porque o do Japão você percebe que a preocupação deles é fomentar o desenvolvimento de dispositivos médicos no Japão. Então ele fala o seguinte: se você prova para mim que esse dispositivo médico está sendo desenvolvido no Japão e é o primeiro registro que você está querendo fazer ele, eu vou facilitar a tua vida, para ele chegar primeiro aqui e não em qualquer outro lugar do mundo. É uma outra estratégia. A Coreia do Sul, até onde eu consegui apurar, segue a ideia americana. A Austrália, também até onde eu consegui apurar, segue um pouco a ideia americana, mas você vê que os critérios dela não são mais só 2. Ela dividiu aqueles 5 possíveis em 3. Então, em vez de ter que atender só 2, você tem que atender 3. Qual que tirando a situação do Japão, que os critérios são bem diferentes, você vê que a legislação está muito embasada em palavras como melhor interesse da população, grande benefício para a sociedade, vantagem significativa. E aí entra aquela questão, qual é o critério disso? Como que você encaixa isso
à luz da realidade do país? Aí também é uma outra conversa. Então também é uma ideia interessante, mas que também precisa ser bem discutida para como é que você de fato operacionaliza um fast track, por assim dizer. Não é simplesmente você achar que alguém tem que tramitar mais rápido do que o outro. E aí, como é que você pensa a inovação a partir de práticas operacionais? Bom, outra coisa muito discutida hoje em dia é o uso de evidências no mundo real. O que é evidência no mundo real, no fim das contas? É evidência clínica relacionada com o uso e os potenciais riscos e benefícios de um produto em dados no mundo real. Então, a definição de evidência do mundo real é meio óbvia. A definição de dados do mundo real que a coisa começa a ficar mais interessante. Que agora não são apenas só estudos clínicos. Agora você começa a pegar outros tipos de dados. Dados administrativos, dados de prontuário, dados de wearables, dados de cobranças, dados de ambiente doméstico, uma série de situações, e você começa a tentar, a partir desses dados, gerar evidências de que aquilo ali de fato melhorou ou não melhorou. Aí começa o nosso problema. Né? Nesse mundo Big Data, nesse mundo de inteligência artificial, o pessoal quer ter o dado para depois descobrir o que faz. Né? Porque, afinal de contas, eu vou ter uma inteligência artificial que vai fazer para mim e vai descobrir alguma coisa. Não funciona assim. O problema é que a evidência, quando a gente diz evidência, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer evidência de causalidade. A gente quer dizer que aquilo que você está dizendo, de fato, causou o comportamento que está acontecendo. Para um medicamento, talvez seja mais fácil eu pegar o dado médico do prontuário e falar, a partir do momento que ele começou a tomar isso, ele começou a melhorar. Agora, para o uso de um equipamento ou para um uso de um dispositivo, você começa a ter uma associação de causalidade bem mais difícil de você provar. Porque o dispositivo pode ter sido não tão bem colocado, o usuário pode não ter sido tão bem treinado, a bateria pode estar não tão energizada. Então você começa a ter fatores que um medicamento passa longe de ter, mas um equipamento e um dispositivo tem. E aí, você conseguir, nessa situação, provar causalidade, provar esses critérios, não dá para você vou tentar depois. É interessante você começar a fazer um planejamento prévio, porque se você não começar a planejar melhor, você pode conseguir uma quantidade de dados absurda e ainda assim você ter dificuldades de provar isso. Tá? Um outro ponto que você também, mas é algo que precisa fazer, só que ainda, como a gente disse, ainda está incerto. Uma outra coisa que ainda está incerta é como é que eu integro a regulação com a pós-comercialização. Qual é a ideia aqui? Olha, eu faço uma aprovação, se eu não tenho capacidade de agilizar com todos os dados possíveis, eu faço uma aprovação condicional, e essa aprovação condicional eu vou monitorando e vigilando até uma hora que eu continuo satisfeito com a aprovação, eu vejo e falo, opa, agora que eu tenho dados o suficiente, eu descobri que não é bom o suficiente. Tira do mercado, melhora, e no caso pior, eu cancelo o teu registro, por exemplo. Tá? É um jeito? É um jeito. Tá? Mas aí como é que você faz isso? A coisa aí começa, vamos destrinchar. A ideia é ótima, mas vamos destrinchar. Basicamente, de novo, a nova regulamentação europeia, ela, como um aspecto inovador, ela distingue vigilância de monitoramento. Então, de modo geral, vigilância, ela mantém no caso europeu, a ideia é que vigilância seja na esfera
do governo. Então, você tem a identificação, o acompanhamento, toda essa parte da regulatória. E o monitoramento pós-mercado, você meio que pensa, em linhas bem gerais, que é o sistema de qualidade do fabricante que vai fazer esse acompanhamento pós-mercado e vai dizer para você na sua vigilância, seja em forma ativa ou passiva, mas existem mecanismos de vigilância feitos por alguém e o monitoramento do pós-mercado feito por outros atores. Essa é a ideia europeia. Qual que é o problema? Bom, a gente precisa conversar mais. Se eu faço registros clínicos, hoje em dia, o que a gente tem no mundo para registro clínico, o pessoal tem uma qualidade clínica muito heterogênea. E quando você cria um banco de dados de alguma coisa, de um implante, de alguma coisa, para usar isso para validar uma aprovação, até o tipo de organização do banco de dados que você está pensando influencia. Então, se eu organizar por paciente, vai facilitar a minha estratificação de risco. Se eu organizar por dispositivo, vai me ajudar no monitoramento pós-mercado. Então, até pensar o banco de dados vai dizer o que vai me ajudar e o que não vai me ajudar. Achar que todo registro clínico vai ajudar para tudo é irreal. Ao mesmo tempo, as agências regulatórias dos mais variados países não têm um padrão global ainda de harmonização de dados. Então, é difícil eu olhar na base de dados da MOLD, do FDA, para ver se eu libero alguma coisa aqui no Brasil baseado no que tem lá, ou olhar na base europeia, ou olhar na base japonesa. Não existe, está começando a ter alguma certa identificação única de dispositivo, mas entre você ter como é que chama? Uma identificação única e você ter um padrão único, ainda tem muito para ser andado. E o próprio monitoramento pós-desempenho. Por incrível que pareça, e aí entra muito aqui o papel da engenharia clínica, o monitoramento de desempenho pós-comercialização está naturalmente atrelado ao plano de manutenção daquele equipamento. Então, se hoje em dia que a manutenção muitas vezes, e aí varia de acordo com a forma com que o equipamento foi adquirido, se aquela manutenção é terceirizada para uma empresa, terceirizada para um assistente ou realizada pela equipe do hospital, você começa a ter uma dificuldade de critérios, uma heterogeneidade de critérios de manutenção que vai atrapalhar até eu comparar como é que está o monitoramento desse meu equipamento que eu instalei em São Paulo, desse equipamento que eu instalei lá em Manaus, porque quem está fazendo a manutenção dele, quem está fazendo esse monitoramento pós-comercialização, talvez não esteja usando os mesmos critérios para eu poder comparar. Então, atrapalha essa minha ideia base de ter uma aprovação condicional que eu consiga usar. Tá? E aí, o que a gente tem que ter? Bom, primeiro, a gente tem que pensar do ponto de vista academia e do ponto de vista desenvolvedores, novos protocolos. Você fazer uma evidência clínica de simplesmente ensaio clínico randomizado, tradicional, para equipamento e dispositivo médico, não vai me dar esse tipo de dado que eu posso usar numa fase pós-comercialização, se eu quero fazer isso. Não, então vamos aprovar mais rápido, condicionalmente, de risco compartilhado, e aí o cara me diz que dado que eu tenho que dar. Eu preciso conversar com o fabricante, a gente fala, olha, que dados eu gostaria que você obtivesse. Tá? Então, precisamos pensar isso. Outra coisa que a gente precisa pensar, a parte de dados do mundo real. A gente viu que evidência do mundo real não é o problema é ter dados do mundo real confiáveis. E aí, dados do mundo real confiáveis para equipamentos, dependendo do equipamento que for, vai ter situação que eu vou precisar ter um sensor para ter aquilo. Dependendo do tipo de dispositivo que for, eu vou ter que treinar o meu usuário para uma certa educação metrológica que também, em muitas formações, está
faltando. Então, você precisa ter algumas políticas de educação e de desenvolvimento que, para ter dados confiáveis, se eu não tiver dados do mundo real bem estruturados, confiáveis, eu não vou ter como gerar uma evidência causal de que aquele equipamento funcionou. Ao mesmo tempo, eu vou querer usar esses dados para melhorar o aspecto regulatório, gerar evidência causal, ou eu vou querer dados que de fato sejam importantes para a saúde da minha população? Então, se eu quero alguma coisa, se eu quero melhorar algum indicador de saúde da minha população, eu tenho que ter uma política de saúde consistente, que fala, então esses dados estão vinculados a esses indicadores e estão vinculados a essas metas de plano de saúde, a coisa toda começa a se vincular, porque senão eu vou ter apenas dados para melhorar o aspecto regulatório. Tá? E, por fim, o que a gente quer? A gente quer melhorar o complexo econômico industrial da saúde, a gente quer fortalecer a economia, a gente quer melhorar o acesso da população ao tratamento de saúde. Bom, se eu quero melhorar o acesso, eu tenho que atuar em várias frentes. Eu tenho que atuar em algo que a coisa que boa chegue rápido, mas a coisa que chegue boa não corra o caso de ser simplesmente desabastecido. Ao mesmo tempo, existe um uso off-label tanto de medicamentos quanto de dispositivos e equipamentos. E esse uso off-label, muitas vezes, ele é algo que não deveria ser incentivado, mas se ele existe, ele deveria ser mapeado para que isso pudesse servir de dados futuros. Por exemplo, em dispositivos médicos, tem muito dispositivo pediátrico que não existe. Eu tenho o adulto, mas eu não tenho o pediátrico. Então, você acaba tendo que fazer aquele uso off-label de algo porque você não tem a versão dele para criança ou para algum tipo de doença. Então, esse mapeamento off-label muitas vezes fica na prática clínica no dia a dia, mas ele não é mapeado, isso não transcende o local de uso muitas vezes. E, ao mesmo tempo, a promoção de investimentos em saúde. E aqui eu chamo a atenção, em vez da gente olhar só para os Estados Unidos ou olhar só para a Europa, a gente olhar um pouco para a Coreia, a gente olhar um pouco para a Austrália, a gente olhar um pouco para o Japão, porque você pode ter, por exemplo, a estratégia Sekigake do Japão, em que você tem como critério o desenvolvimento do parque industrial japonês. Então, eu vou ajudar você a colocar a sua planta aqui no Japão. E do Japão você exporta para a Austrália, do Japão você exporta para a Europa, do Japão você exporta para o Brasil. Eu acho que isso é regulação, mas é política também. Não dá para colocar isso da conta só da coitada da agência. Isso aí é uma conversa de Estado que precisa ser, de fato, pensada. Por isso que é um futuro necessário, mas o presente ainda é incerto. A gente ainda tem que conversar muito. Obrigado, gente. Devolvo a palavra. Professor, como é que você acha que a questão da LGPD afeta nessa questão da coleta de dados? Ela auxiliou, ela complicou mais ou ela trouxe uma regulamentação necessária para isso? A parte de pesquisa também. Eu acho que ela trouxe algo necessário, porque aí, quando a gente pensa você está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso? Quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está pensando muito em quê? Em saúde digital, em saúde 4.0, em dispositivos de internet das coisas, em toda essa... Como eu te falei, o povo quer coletar dado, mas não sabe para que eu vou usar, né? Entendeu? E aí, você, na verdade, você começa a mudar um pouco a ideia, olha que louco, você começa a mudar um pouco a ideia de risco sanitário, porque o risco sanitário até então era um risco objetivo, é um risco de contaminação, um risco de biológico, um risco químico.
Agora você começa a ter um risco que, tecnicamente, a gente chama de risco subjetivo. É o risco não da realidade, mas é um risco à identidade da pessoa. Se a pessoa tem aqueles dados vazados, ela pode ser um constrangimento, ela pode entrar em depressão, ela pode alguma coisa, mas isso não é uma realidade, isso é um risco à identidade pessoal dela, percebe? A como ela se percebe. É uma outra categoria de risco. Até então, isso não era considerado risco sanitário. Isso era risco de coisas de app e teleco, né? Isso era termos de uso, como volta e meia a gente recebe, atualizamos nossos termos de uso. Só que agora, quando eu penso em termos de uso de um equipamento médico, de um dispositivo médico conectado, é muito mais do que atualizamos nossas políticas. Você está mudando o perfil de risco do equipamento. Agora a coisa começa a ficar séria, teoricamente falando. Tá? Então, a LGPD ajuda, talvez, a chamar um pouco a atenção isso. Mas de novo, é uma situação nova, é uma situação que a gente nunca passou, e tratar equipamento, é o que eu sempre tento falar para os meus alunos, tratar equipamento médico e tratar dispositivo médico como você trata seu celular, como você trata a TV, como você trata a Netflix, não é a mesma coisa. Não vamos transformar equipamento médico em equipamento de consumo. Tá? Então existe uma situação complicada aqui, mas, de novo, ainda está muito incerto, mas é alguma coisa que precisa. Obrigado. Nós temos uma boa notícia que a internet conseguiu prosseguir com a transmissão ao vivo. Então, iremos transmitir a palestra do mestre Augusto, o gerente geral da Anvisa. Muito obrigada, foi ótimo.